Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Padel Podcast. Esse é o nosso quarto episódio e hoje eu tenho a honra de trazer aqui conosco André Freitas, mais conhecido como Sagui. Sagua, obrigado por estar aqui com a gente. Sei dos teus compromissos, estava treinando hoje em Balneário para jogar o BPT. Se apresenta para a galera que ainda não te conhece no Brasil aí. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Só vêm pessoas importantes do Padel. Então, como o André já disse, meu nome é André Crames Freitas, mais conhecido como Sagui, 36 anos e atual número 4 do ranking. Legal, Sagua. Seguinte, vamos começar nosso hall de perguntas aí. Com quantos anos tu começou a jogar Padel e com influência de quem? Então, comecei a jogar com 11 anos, com influência da minha mãe. É uma história até engraçada, não sei se eu já posso contar. Pode, claro, deve. A minha mãe começou a jogar pádel porque na praia, em Praia de Leste, a nossa vizinha, ela é proprietária do clube Curitiba Pádel, atual Curitiba Pádel, que na época era Boni Esportes. Uhum. Ela convidou minha mãe para jogar um esporte teoricamente novo, né? Há quanto tempo atrás? 25 anos atrás. Mais ou menos. E aí minha mãe foi e voltou para casa falando que era muito legal, que era um esporte muito divertido, dinâmico. Então me convidou até para jogar e eu, não jogo futebol, mãe, não quero saber de pádel, não quero saber de tênis, quero ser jogador profissional de futebol e tal. E aí eu moro em Curitiba hoje e morava em Curitiba naquela época. Sim. Eu morei em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na verdade, muito tempo. E aí, naquela época, eu estudava no Colégio Positivo e ela passou para me buscar um dia no colégio, no futebol, e não dava tempo, cidade grande, então até levar eu para casa, me levar para casa e levar enfim, ir pro pádel, ela ia chegar atrasada e eu fui junto um dia. Nunca tinha pego numa raquete de tênis tão pouco. Sim. E aí eu peguei, olhei ela jogando, achei legal, divertido, todo mundo rindo, bastante gente naquela época já. Aí eu peguei a raquete, peguei uma bolinha, comecei a bater bola, gostei, terminou o jogo, que nem a molecada hoje em dia termina o jogo, entra 4, 5 crianças na quadra correndo. E eu peguei a raquete, a bolinha, comecei a bater bola e o professor dela olhou pra mim e falou assim, ele joga tênis, já joga pádel e tal? Dela, não, nunca pegou numa raquete. E eu acho que pela familiaridade ali do futebol, tempo de bola e tudo mais, comecei a bater bola, a brincar ali, o cara falou, olha, ele tem talento, tem jeito pro negócio, traz ele na escolinha e tal, e eu meio receoso assim, não, vou ficar no futebol e tal, não sei o quê. Isso durou uma semana, na outra semana eu já fui de novo com a minha mãe, comecei a brincar lá e daí, então não parei mais. Paixão à primeira vista. Aham. E aí foi em Curitiba, como tu já falou. Quem que foi teu primeiro professor lá em Curitiba, no sentido de aquele cara que te botou pra dentro da quadra, já te ensinando um pouquinho mais de fundamento, assim? Então, esse cara que era o professor da minha mãe era um argentino, que na época, na Argentina, era muito conhecido. Acho que desde então não parou, né? Nunca mais, mas no Brasil deu uma caidinha. Na Argentina acho que também deu uma caída, mas era um argentino, Gustavo Greco. Inclusive ele mora em Camboriú hoje, dá aulas de tênis, exatamente. Naquela época ele me deu aula, se eu não me engano, 3 ou 4 anos, assim. Daí ele foi embora, eu acho que para Argentina, se eu não me engano. E aí veio outro professor, o Fernando Di Biasi, que também morou é conhecido também. Exatamente, Fernando Di Biasi. O Gustavo tinha uma técnica única, assim, sabe? Um cara não muito paciente, mas era o que eu gostava e queria, né? Que no futebol eu já era muito pressionado com essas coisas, então para mim não mudou nada. Eu até gosto, na verdade, quando as pessoas são, sabe? Não gosto muito de só incentivo, isso. Não, tem que falar coisas na cara, vamos embora, vamos nessa, dá um sacode, entendeu? E o gringo era assim? E o gringo era assim, não tinha mimimi com ele. E desde então eu fui ensinado dessa forma, daí eles foram embora, daí eu tive a Mari, que inclusive mora em Curitiba hoje também e dá aulas de pádel lá no Graciosa. A Mari, jogadora... Não a Mari, tá. não a Mari Altmaier, Tá. uma outra Mari, que também passou alguns fundamentos, ela jogava super bem na época profissional, se eu não me engano, e hoje segue jogando ainda, ela é a Claudinha.
Então eu tive 2 argentinos, a Mari, e daí depois tive um outro argentino que era o Máximo Castelotti, todo mundo conhece aí, que joga, renomado, vem daquela treinador. Época. Exatamente, tá na Espanha hoje. Foi técnico da seleção juvenil, né? Foi técnico, exato. Então eu aprendi bastante assim, fundamento com a escola argentina, uma coisa muito bonita de se ver, eles são muito regrados, entendeu? Assim, A metodologia deles séria. Exatamente, enfim. Aí aprendi muito com eles, o Máximo Castelotti, ele me passou bastante questão de físico, trabalho de perna, essas coisas assim, então foi muito, muito bom. Cada um teve agregou alguma coisa, exatamente. Legal. E aí, assim, tenta explicar para nós agora cronologicamente, como é que foi então? Aí tu falou, começou com eles, com os argentinos, foi indo na tua transição. Aí depois, como é que aconteceu o Sagui nesse tempo no Padel até chegar agora? Por onde tu passou, desde aquela época, treinou mais ou menos com quem, foi para onde, até tu tá aqui atualmente de novo em Curitiba? Então, com 19, 20 anos, eu me mudei para Porto Alegre, porque o polo do Padel era no Rio Grande do Sul, teoricamente ali é interior, mas em Porto Alegre estava, na verdade, o Gervásio, o Júlio, o João Boeira, enfim, toda essa turma que era da seleção de menores. E o Gervásio dispensa comentários, é um cara espetacular aí. E eu me mudei para lá com 19, 20 anos e isso me agregou, deu aquele clique. Aquele clique, exatamente. Eu treinava aqui em Curitiba com o Nakid, inclusive. Foi meu parceiro durante anos, comentou sobre mim. Ele falou bastante sobre você. Exato, então vou falar sobre ele bastante também, porque ele foi teoricamente, o meu mentor ali. Te trouxe do juvenil pra cima? Exatamente, eu tava no juvenil ali, vai, não vai, e aí ele chegou uma hora assim, eu acho que tinha jogado meio ano, um ano na segunda categoria, ele, não, esse menino tem potencial, o Sagui tem potencial, vou chamar ele pra jogar comigo, e ele, se não me engano, acho que era o 4º ou 5º do ranking, assim, e eu falei, meu Deus, calma. Sim. Daí ele, não, vamos lá, abraça essa comigo, e a parceria deu tão certo que a gente ficou, cara, durante 6 anos, 7 anos por aí jogando junto. Foi muito legal. E a virada de chave foi nessa ida para Porto Alegre, os treinamentos lá com o Gervásio, o Júlio, o João. O Gervásio é um cara muito técnico, que nos passou bastante dicas assim, e eu acabei morei lá por 11 anos, 12 anos lá no Rio Grande do Sul, que daí foi Tá, esse clique que a gente conversou, mas daí lá no Rio Grande, em Porto Alegre, tu ficou como atleta ou tu já dava aula? O que tu fazia lá daí? Então, eu tava vindo pra cá escutando o podcast do Pablito, e naquela época o pessoal não conseguia se viver do pádel, assim, do profissional. Até hoje, os meninos, a dupla número 1 aí, o Simonato Cunha, nossos colegas, Jotinha, Stefano, Júlio, inclusive. O Júlio acho que é o único que não dá aula porque ele tem a marca dele, o clube dele e tal, mas quando o Gervásio não tá aqui, ele mesmo dá aula. Então, a gente tem que agregar, como o Pablito falou, esse algo a mais e botar um dinheirinho no bolso para poder ser, sabe? Poder viajar, poder fazer as coisas. Bancar as despesas todas. Exatamente, mas hoje em dia tá dando um boom, assim, até questão de patrocínio, enfim. Então é isso. E daí, naquela época, tu fazia as duas coisas. Então, treinava lá, dava aula, tá. E depois de lá, onde é que tu foi? Então, nesse tempo que eu morava lá, eu dava 10 horas de aula por dia, praticamente, e treinava muito pouco. Era muito amador, assim, sabe? Então, eu chegava no campeonato já morto da semana inteira. E se o campeonato começava quinta, sexta, eu já deixava de dar aula, perdia na quinta ou na sexta, voltava, dava aula sábado, domingo, para conseguir me manter. E eu acho que hoje em dia o pessoal tá muito enganado quanto ao pádel, assim, eu vejo muita gente falando assim, pô, mas daí eu tenho que viajar, vou deixar de dar aula pra poder jogar e tal, entendeu? E não tem... cara, isso tem o ônus e o bônus, entendeu? A gente vai falar sobre isso depois. Exatamente. Algumas polêmicas aí que estão acontecendo no circuito profissional. E aí tu ficou lá e, pô, trabalhando direto, conseguindo mais ou menos competir, né? Porque não treinava, aula. E aí tu foi para outra cidade ou sempre ficou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Eu morei 5 anos e meio em Santa Cruz do Sul e daí morei mais... 7 anos em Santa Cruz e 5 anos em Porto Alegre. Ok. E aí voltei para Curitiba
porque aí o pádel começou a se distribuir, crescer, e eu voltei agora, e lá em Curitiba tá crescendo bastante também, tá bem legal. Legal. E lá tu tá agora fazendo o que exatamente? Tu tá só treinando, dando algum tipo de aula, algum tipo de treinamento pra molecada, que eu sei que teu irmão lá, o TK, tá cheio de gente lá? Até 2 anos atrás, então eu voltei para Curitiba faz 3 anos. Uhum. No primeiro ano eu dava muita aula mesmo, assim como em Porto Alegre. E aí eu conheci a minha esposa, a Flávia, e a gente começou a fazer um trabalho, ela é muito voltada para marketing, para essas coisas digitais, assim. Ela falou, olha, vamos fazer um trabalho legal e vamos atrás de patrocínio, porque é difícil, o patrocinador hoje não vem bater na tua porta, oi, eu quero te patrocinar. Então, a gente até brinca, a gente vai, sabe, no começo distribuindo o currículo assim, a rodo, e vê o que vai pingando. Mas tem bastante gente ajudando o pádel, graças a Deus. E há 2 anos atrás, eu consegui uns 3, 4 patrocinadores assim que conseguiram me bancar e fazer aquela vida dos sonhos de um atleta, sabe? Aquele negócio, viver do pádel. Se preocupando só com treinamento, alimentação. Exatamente. E eu, como tô com 36 anos já, não é fácil você dar 5, 7 horas de aula e treinar mais 2, 3. Até comentei com o Pablito sobre isso, não tem como, entendeu? Não dá. Sim. Então, hoje em dia, eu dou pouquíssimas horas de aula, graças aos meus patrocinadores, agradeço muito a eles. Eu dou 10 horas de aula por semana, algumas clínicas por mês, para manter, para ter aquele algo a mais, e viver hoje de treino, tanto com bola quanto sem bola, físico. Entendeu? Para conseguir levar uma carreira como profissional mesmo, assim, sabe? Legal. E ali, só retomando um pouquinho atrás, a gente sabe que você foi um cara que teve muito destaque na parte do juvenil, né? Conta pra gente, assim, você já explicou quem te treinou, como é que foi a tua carreira ali, mas conta um pouquinho mais com detalhes, até nomes de parceiros, de títulos, de lugares onde tu ganhou esses títulos, eventualmente. Como é que foi a tua trajetória no juvenil? Campeonatos mundiais, pan-americanos? Conta pra gente um pouquinho. Cara, pra te dizer que foi a melhor fase da minha vida, foi maravilhoso. Eu comecei com 11, com 13 anos eu já fui convocado pela primeira vez para jogar um Mundial no México em 2001. E aí, nesse campeonato, era meu primeiro, nem sabia. Naquela época não tinha vídeo, que nem o Pablito falou. Era tudo, meu Deus, quem é, quem não é, como é que joga, como é que não joga. Você não tem nem noção como é que joga a pessoa. Então foi muito curioso, assim, que foi muito na loucura, assim, chegar lá, jogar. Foi uma experiência, acho que a mais marcante para mim. E aí, depois de 2001... Aí eu acho que a gente perdeu nas oitavas de final, assim, fomos bem até para primeiro Mundial. Aí depois eu joguei isso no Sub-14, depois eu joguei o Sub-16 com o Marcelo Faria, a Sub-16 com o Tanner Becker, que hoje mora em Miami. Eita. E tá jogando lá, tá crescendo muito o pádel lá, inclusive. A gente conseguiu ser vice-campeões mundiais. Ganhamos na Open e campeões mundiais por nações. Exatamente, perfeito. Em 2003 no Brasil. 2001 foi o México, 2002 foi na Espanha, que eu perdi nas quartas de final, nas quartas de finais com não vou lembrar o parceiro, nessa época a gente trocava bastante de parceiro. E aí, 2003, o Mundial foi em Curitiba, lá no clássico, Curitiba Pádel, exatamente. Lá eu e o Tanner Beck ficamos de vice-campeões, perdemos pro Marcelo Farina e o Kleber Pinto na época. Brasileiros também? Exatamente, brasileiros. Ganhamos da dupla 2 da Espanha nas quartas, ganhamos da dupla 1 da Argentina na semi, e eles ganharam da dupla 2 da Espanha nas quartas e 1 da Espanha, se eu não me engano, na semi. E aí a gente fez a final histórica, assim, a final de 2 brasileiros no Mundial. Foi marcante isso, quadra rápida. Aí teve 2005, foi em Badajoz, que daí eu vim jogar com o Farina, a gente ganhou. Tem uma história até engraçada. A Sub-18, eu e o Marcelo Farina.
E depois eu e o Farina jogamos o Mundial de 2007 na Argentina, na Sub-20, que era o último ano da Sub-20, e ganhamos também de uma dupla da Argentina lá em Mar del Plata. Legal. E então o Marcelo Farina foi o teu melhor parceiro no juvenil, então? Com certeza, meu melhor parceiro. Canhoto? Canhotinho, parou de jogar um tempo aí, agora Mas eu vi com que tá voltando, né? tá voltando, batatinha. Legal. E aí, Ságua, depois, quando que foi aquela virada? Que tu falou pra gente que foi lá em Porto Alegre, que tu deu aquele clique pro, digamos, entre aspas, naquela época, profissional, né? Quem que foi o teu mentor lá em Porto Alegre? O Gervásio mesmo? Ele foi quem te estruturou um pouco melhor, assim, ou não? Isso, cara, é que assim, ó, nessa época ainda eu morava em Curitiba. Ah, tá. Tá, então eu treinava ali com o Nakid, com o Beto Ferreira na época, um período, mas ainda era a época do Máximo Castelotti e ele era aqui. muito técnico, então, só que uma coisa é você jogar juvenil, outra coisa é você jogar profissional. Sim. Uma coisa é jogar com moleques ali de até 18 anos, o jogo é você vai jogar com os caras mais experientes, é outro tipo de jogo, Sim. É outra mentalidade. Então, eu jogava de um jeito, quando eu cheguei lá em Porto Alegre com 19, 20 anos, que eu já estava saindo da juvenil, a cabeça mudou com as técnicas e táticas do Gervásio. Eu pensei, meu Deus, é outro esporte o negócio? Não, é outro esporte. Daí foi esse cliquezinho que daí fez eu virar o profissional mesmo, assim. Entendi. E tu sofria também, né? Até o Bruno falou aqui, né? Sofria no bom sentido, porque tu se acostumou a jogar em Curitiba, com altitude, quadra rápida, e também isso influenciava pra ti, né? Bastante. Nos torneios, assim. Bastante. Chegava lá em Porto Alegre, principalmente, hoje eu vinha jogar aqui em Santa Catarina, ali no Delta. Até hoje, na verdade, tem que jogar uns 2, 3 dias antes para se adaptar. Todo mundo, boa vida, vai lá, viaja e tal, não sei o que. Cara, é justamente aquilo. Tem que profissionalizar o negócio e para você profissionalizar precisa de patrocinadores, você precisa chegar antes no lugar, fazer o reconhecimento muda muito o piso, entendeu? Aqui é 1 grama, lá em Curitiba outra, muda a bola, entendeu? Então, tipo que nem o tênis profissional tem, Exatamente. Né? O cara vai lá, o torneio é maior, ele vai lá, faz a parte de aclimatação, testa a quadra e tal. Legal. Assim, uma curiosidade, quem que foi para você a tua maior inspiração para se tornar um atleta, digamos, profissional? Assim, no Brasil, né? Ou fora mesmo, né? Pô, esse cara aqui me inspira, eu acho que eu vou por esse caminho. Ou não teve ninguém assim, era só a tua vontade mesmo? Tiveram 2 caras, assim, que me inspiraram muito, assim. Além desses 2, o Nakid, que era um cara assim que treinava comigo, que eu via ali em Curitiba, estava perto de mim, ele era 3 ou 4 anos mais velho que eu. Eu quero jogar que nem esse cara, eu quero isso, aquilo, entendeu? Aí do nada o cara vem e me chama para jogar com ele. Mas assim, na seleção, eu até acompanhei ele 1 ano, o México lá, meu primeiro ano, depois ele saiu da seleção e eu, da menores, né? E eu continuei. E aí, foi 2 pessoas que me inspiraram muito, inclusive foi o Pablo Lima, que para mim, ele tem 2 anos a mais do que eu, então eu tava na 14, ele tava na 16, eu tava na 16, ele tava na 18, então eu pude acompanhar. Foi um amigão meu de infância ali, que a gente conviveu bastante junto. E outra pessoa que cara, para mim também é outro ídolo, é o Júlio Julianotti, que a maioria que joga aí conhece. Então, os 2 tinham eram muito focados, os 2, assim, tanto dentro da quadra, fora da quadra, muito corretos, pessoas muito boas dentro e fora da quadra. O Pablito com aquela mentalidade dele de vencedor, acho que eu não conheço outra pessoa tão focada quanto ele, sabe? Então foram as 2 pessoas assim que me inspiraram muito. Meu Deus, eu tava lá dentro da seleção, um era 2 anos mais velho que eu, o Pablito, e o Júlio 2 anos mais novo que eu, e os 2 fazendo história nas suas categorias. Eu falei, eu não quero ganhar eu quero, sabe, aqui do Brasil, quero ganhar dos caras de fora, quero jogar que nem esse, quero ser campeão mundial, entendeu? Então, assim, é legal tu falar isso, e eu sei que tu vai me responder, sinceramente, o Pablito era um cara diferenciado já na época, em todos os quesitos? No Brasil? Todos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. A gente chegava, cara, era muito legal, assim, engraçado. O próprio Farina, o próprio João Boeira, essas pessoas, assim, que também estavam com a gente.
A gente dá 18 anos ali, Pablo Lima e Gustavo Coelho, eu e o Farina na 16, o Júlio João na 14, e embaixo vinha o Simonato Cunha na 12, crescendo também. Era uma época tão boa, que quando a gente chegava para treinar nos mundiais, era curioso que as seleções da Espanha e da Argentina sentavam do lado da quadra para nos assistir treinando. Então aquilo pra gente, cara, assim, nomes muito conhecidos aí que eu acho que a gente vai comentar. Sim. E legal. Porque, assim, a gente fala da vivência do Pablito no pádel, né? Hoje a gente pode acompanhar ele de perto. Então, assim, né? Veio aqui no programa, enfim, parece aquela coisa meio inacessível de um cara que conquistou tudo. É o Pelé do nosso esporte, né? Mas é legal escutar exatamente isso que tu falou. Era um cara diferenciado em todos os sentidos já desde o começo até o final. E a outra pergunta, já que tu envolveu o Júlio, e essa eu pergunto para quase todo mundo também. O Júlio, no Brasil, a carreira dele ficou estritamente no Brasil, né? Praticamente, acho que, sei lá, 95% agora, que ele deu uma viajada em A1, outras coisas, né? Também era muito diferente. Sempre aí tem aquela máxima que tudo cai pro Júlio quando tá no terceiro set dele, né? Aquelas sortes aí que a galera vem falando, assim, também diferenciado. Cara, o Júlio com certeza é bem, se não... Ele tava, né, na verdade, quando ele tava bem envolvido e jogando agora, quando ele veio jogar esses campeonatos fora, ele tava 2 degraus acima da gente, assim, e é um cara diferenciado em todos os sentidos, tanto dentro quanto fora da quadra, mas a calma dele, a tranquilidade, ele tem não uma bola como várias bolas muito boas, assim, é um cara fora de série, é um cara que te passa tranquilidade, putz, se eu errar, ele vai me salvar, entendeu? Então é um cara muito bom de se jogar, assim. E eu também vou te perguntar isso porque eu acho que tu pode responder sinceramente. Ele teria jogado no nível do Pablito, assim, fora, se ele quisesse? Se ele tivesse... O si não existe, né? Mas imaginando que ele tenha, naquela época, aceitado alguns convites, acha que ele jogaria no escalão ali do Pablito? Cara, é que promessa é uma coisa, mas assim... Eu acho que, não sei se número 1 do mundo, como o Pablito foi, que o Pablito era muito fora da curva, mas eu digo com todas as palavras, que eu acho que o Nakiri também concorda, a gente já conversou sobre isso, ele ficaria entre as 5 duplas naquela época ali, tanto que o Paquito convidou ele. Sim, tem vídeo do Paquito agora, entrevista. Exatamente, entrevista do Paquito chamando. Só que naquela época, o pádel não era tão visado e não dava tanto retorno. Tanto que o Pablito falou, quem se mudava naquela época lá pra Espanha teria que dar aula, teria que, cara, tem que sofrer, remar, né? sofrer, entendeu? Sim. Hoje em dia, o pádel já tá mais visado, já tem mais patrocinadores, já sabe, a pessoa quer dar um plus e dá 3 horas de aula por dia, você aguenta o tranco, entendeu? Vai. E hoje em dia o Campanholo Bergamini nem dão aula, entendeu? Estão super bem lá, eles acho que deram algumas aulas, o Chiquinho deu muita aula no passado, o Marcelo Jardim também, só que hoje em dia eu acho que é não mais fácil, porque ficou muito competitivo, claro, muito competitivo. Né? Mas você consegue ganhar uma graninha com um patrocínio, com alguma coisa e dar menos aulas e viver do pádel lá, focar na profissão. Exato, mesmo. Focar na profissão, exatamente. Tá. Sagua, outra coisa que eu queria perguntar pra ti é o seguinte, a gente falou dos teus títulos de menores ali com o Farina, qual que foi a tua maior conquista, assim, defendendo a seleção brasileira? Depois a gente vai falar mais sobre ela, mas assim, basicamente o que tu se lembra, assim, esse título aqui me marcou. Com certeza foi o da Sub-18, né? A Sub-16 eu fiz a final contra o Farina e o Kleber Pinto, que jogavam muito naquela época, tanto que a gente fez a final, mas a Sub-18 em 2005 em Badajoz, para mim, foi um dos 2 jogos mais marcantes da minha vida, que a história engraçada é que o Paquito tem a mesma idade do Júlio, aí ele tinha perdido na Sub-14, tinha perdido na Sub-16 pro Júlio e pro João, aí ele pensou, para eu ser campeão mundial, vou ter que fugir do Júlio e do João, então eu vou subir pra Sub-18 e pegar lá quem for que seja. Aí coincidiu de pegar eu e o Marcelo Farina na final em Badajoz, Espanha, imagina. Tinha, cara, muita gente assistindo, lotada a quadra, uma gritaria, uma torcida, e a gente olhava pro lado, assim, só tinha a equipe do Brasil, assim, que tava fazendo, acho que mais barulho do que a torcida inteira da Espanha.
e era contra o Paquito Navarro, e na época o parceiro dele, que também não veio a seguir carreira, enfim, mas estava jogando com ele, então não era qualquer, Claro. qualquer Era um. do nível dele, com certeza. E ele, cara, era muito engraçado. Assim como o Júlio Pablito, o Paquito, muito fora da curva, muito. Não dava pra jogar a bola nele, que ele tocava na bola e nos machucava. E aí a gente perdeu o primeiro set de 6-1, tava perdendo o segundo 3-1, se eu não me engano. Cara, eu e o Farina ressuscitamos das cinzas. E aí viramos o jogo 7-6, ganhamos o segundo set, e o terceiro set ganhamos de 6-1, cara, a final que lá. vitória, hein? Vitória inacreditável. Inclusive, o primeiro que entrou na quadra correndo foi o Júlio, que ele tava muito feliz, assim, que ele não queria que o Paquito, fugiu de mim, então agora vai perder pro Sagui e pro Farina. Legal. Foi muito legal, foi muito marcante, muito bacana. Legal. Depois a gente vai falar mais sobre seleção. Outra coisa agora para falar das tuas características, assim, como jogador, agora um pouquinho mais tático e técnico, assim. Qual que é o golpe que você mais considera que você causa dano nos adversários? Assim, pô, aquele golpe, cara, isso aqui eu gosto, é pênalti, qual que é o golpe, assim, que tu mais treinou, sei lá, o que tu acha, assim, de... É engraçado isso daí, porque eu chego nos lugares para dar clínica ou para jogar, assim, nos campeonatos, o pessoal que eu nunca vi na vida, enfim, até o pessoal que me conhece, pô, Sagui, não sei o quê, tem que ter aquela saída de parede, né? Tem que ter aquela saída do vidro, e tal. Aí é muito engraçado, eu chego para dar clínica, o pessoal, a primeira bola que fala, ó, o seguinte, não vou embora daqui sem você me ensinar a saída do vidro. Boa. Então, esse é o teu golpe. Esse é o carro-chefe que a gente apelidou até, na verdade, tem um patrocinador aqui, o Strike, na verdade, né? Legal. E aí, as tuas características, assim, quais são as tuas características como jogador? Como é que você se rotula, assim, como jogador? Um jogador mais de ataque, mais de defesa, gosta de quadra lenta, gosta de quadra rápida? Quais as condições que você gosta de jogar? Então, eu... Na época, o Nakiri até falou pra mim, assim, que ele mesmo elogiava pela questão da velocidade, questão de eu era um cara muito agressivo, muito, assim, gostava de quadra rápida, batia super bem, e aí o tempo foi passando, mudou quadra, mudou piso, mudou tudo, enfim. Mas eu acho que eu continuo mais um cara de ataque, com uma velocidade, assim, que já com 36 não é aquela velocidade, mas a gente treina todo dia, para manter essa velocidade, e eu me considero um cara um pouquinho mais agressivo, assim, sabe? Não costumo ficar defendendo muito, se precisar a gente faz o trabalho sujo, mas considero mais um cara de ataque. Tá. E que tipo de parceiro você prefere, né, que esteja do teu lado? Um cara mais defensivo, um cara que propõe as transições como você, que seja mais veloz... Um cara que segura lá o rojão e tu fica mais livre? Como é que você pensa assim? Exatamente. Eu gostava de um cara rápido na quadra, mas aí com a experiência, com o tempo, com a mudança de quadra, hoje eu já prefiro um cara com um pouquinho mais cadenciado do meu lado, assim como o Nakid e o Pérez, o Júlio, enfim. Esses caras que jogam mais fazendo o jogo sujo e me deixando mais solto. O Nakid brinca até... Sagua, eu quero que você brinque na quadra, flutue, não fique preso defendendo, só atacando. Eu quero que você... Jogue livre, exatamente. E ele faz o trabalho exatamente. sujo. E ele fica fazendo o trabalhinho sujo lá, o ratinho do laboratório. Legal. Né? Então, já pra falar disso ali, atualmente tu tá jogando com o Pato Gimenez, é isso? Ou vai jogar agora? Enfim... Isso é uma coisa complicada que a gente vem sofrendo, assim, sabe? Com a falta de renovação, tá? Não sei se isso é uma pauta que vai vir pra frente. Então, mas pode adiantar, não tem problema. E aí eu vinha jogando com o Nakid, aí a gente seguiu cada um o seu caminho, daí eu vim jogar com o Pedro... Aí depois eu joguei com o Adrian Pérez um bom tempo, na verdade. Aí eu acho que um ano e pouco a gente veio jogando junto. E o Adrian, ele é argentino, então ele tem os campeonatos lá da Argentina, Sim. do Paraguai, que agora tá crescendo muito também. E aí eu venho jogando com, sabe, não tem aquela renovação assim. Então o próprio Jotinha agora com o Stefano jogando uns e não jogando, ele também chama o Júlio não joga, aí eu chamo o Júlio não, sabe? Então falta gente assim para jogar. Então para agora esse campeonato, o Pérez vai jogar um campeonato lá fora.
Então, aí eu convidei o Pato, e o Pato joga praticamente só na esquerda, na direita ele não gosta. Eu joguei dos dois lados muito tempo, então me viro na direita, mas prefiro 1000 vezes a esquerda. E a gente vai moldando e fazendo o que tem que fazer para jogar em alto nível. Ok, essa era uma pergunta que eu ia te falar. Lado pra ti não importa, a gente vê isso na quadra, mas tu prefere a esquerda, obviamente. Não, importa. Importa que assim, tu se vira muito bem dos dois lados, Sim. né? Como já treinou dos dois lados, conhece o vidro dos dois lados, conhece a angula, sabe tudo da quadra, né? Mas então tu prefere a esquerda. Prefiro. Eu joguei muito tempo com o meu irmão. Eu iniciei, na verdade, com o meu irmão, que é mais velho e era mais alto, mais forte, enfim. Ele jogava na esquerda, eu na direita, 5, 6 anos. Depois joguei com o Josimar, né? Eu, Josi na esquerda e eu na direita. E aí, depois eu com o Nakid, que me chamou, eu jogava na direita, nunca joguei na esquerda, passei a jogar na esquerda e preferi 1000 vezes a direita da esquerda do que a direita. E daí eu venho trocando, joguei com o João Boeira, daí fui pra direita também, que ele também não curte jogar na direita. Eu vou me moldando conforme dá, me viro. Tem um assunto aqui que eu queria abordar contigo, que é antigo, assim, mas é uma curiosidade, né? Você já jogou... eu me lembro disso, até anotei aqui para perguntar, WPT, né? Acho que em Buenos Aires com o Stefano, né? Exato. Tô errado ou não? É Não, isso? não, certo. Tá, você fez quali naquela época, lá. O que aconteceu? Como é que foi aquele campeonato? Que foi um campeonato, assim, legal, né? Num lugar emblemático na Argentina, tá? Como é que foi? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, tirando a época do Mundial ali de menores e as épocas dos mundiais profissionais, assim, acho que esse campeonato foi um dos mais marcantes, assim, pra gente. Foi uma aventura, cara. Fomos de carro pra Argentina, com o Vila, inclusive, ele foi dirigindo, a gente foi de carro. Chegamos lá no WPT e a gente não tinha pontos. E aí, não tinha pontos e tivemos que jogar 6 jogos antes de entrar no quadro. E aí jogamos, cara, 6 jogos na quadra de piso, de alvenaria com vidro. Então era um foguete, só que daí pega eu e o Stefano. Eu na época devia ter uns 27, 28 anos, estava num dos melhores momentos da minha vida. O Stefano, que é um animal, né? Um animal batendo, é um dos caras que bate mais forte hoje em dia, naquela época e hoje em dia. Então, os argentinos até brincavam, putz, vamos pegar os caras e tal, sabe, apavorados, assim. O Jotinho e o Simonato foram juntos nesse campeonato também, né? Eles acabaram perdendo um pouco antes, mas era muito difícil, cara. Era uma quadra rápida, teto baixo, enfim, uma loucura, assim. Lembrava Curitiba Padre antigamente. Igual Curitiba Padre. E como eu já vinha treinando no Curitiba Padre, então para mim eu já estava acostumado. Mas foi muito legal. E aí acabamos perdendo, acho que para a dupla número 26 na época, no ranking, assim. Jogamos na quadra central. Inclusive estava o Pablito lá assistindo, o Marcelo Jardim, o Chico, enfim, foi legal. Muito legal, muito top. Por que eu te perguntei desse teu campeonato no WPT ali com o Stefano na Argentina? Porque eu queria te perguntar outra coisa, na verdade. Tu já teve oportunidade real de jogar fora do país ou ser convidado, assim, pô, Ságua, vamos fazer uma carreira fora, vamos investir, eu te patrocino, seja lá o que for. Tu teve alguma oportunidade real de ir para Espanha, por exemplo? Falo Espanha porque era o país, né, que todo mundo ia. Sim. Então, convite, assim como o Júlio teve com o Paquito chamando ele, eu não tive. Mas convites a gente tinha, assim, vai pra lá e tal, não sei o quê. O próprio Pablito no começo foi pra lá e ele cedeu, eu e o Luiz Felipe, filho do Sérgio Silva, a gente foi jogar um Mundial e adiamos nossa passagem para 2 semanas lá. Imagina, o Luiz Felipe tinha 17 anos, eu tinha 19. Ficamos na Argentina, na Espanha, 2 semanas sozinhos, se virando em metrô e tudo mais, com a oportunidade de ficar lá, de achar um clube, de dar aula. Todos os clubes abriram as portas, teoricamente, pra gente. Legal. Porque o Pablito falou que o brasileiro lá é muito bem-vindo. Sim. E só que, cara, aquele negócio de ser um esporte que estava crescendo ainda. Daí eu iria lá para, no começo, você mais paga do que recebe. Então já teria que ter suporte dos pais e tudo mais. Aí ficou naquela, vou, não vou. Daí acabei não indo por esse motivo de... Mas oportunidade tive, assim, sabe? Tá. Não fui porque... Legal.
Mas teve a oportunidade, passou Exatamente, lá, tal. tive. Agora uma pergunta um pouco mais, não é polêmica, né? Mas assim, essa é uma pergunta que eu vou fazer. Pô, eu sou teu amigo, Sim, acho que tenho essa liberdade para perguntar, porque é uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer, ou muita gente faz, assim, seja quem entende de pádel, quem não entende de pádel, quem é treinador, quem não é treinador. É o seguinte, todo mundo fala assim, pô, o Sagui poderia ser o número 1 do Brasil. uhum, Muito habilidoso, muito técnico, faz o que quer. Poderia ter sido, ou poderia, né, fazer, por exemplo, uma carreira que o Júlio fez no Brasil. sim. Tá? Todo mundo afirma isso, uma grande maioria. Mas, aí vem o Bruno, por exemplo, que tem umas razões que as pessoas acham que pode ser, às vezes, psicológica, ou Sim. enfim, algumas coisas assim. Conta pra nós o que tu acha disso, se essa afirmação das pessoas, essa convicção de todas as pessoas. Não, eu poderia ter sido o número 1, mas eu não fui por extra-quadra, seja lá o que for. É verdadeira ou eu me incluo nisso, a gente tá viajando nisso? Cara, questão técnica, eu deixo para vocês, eu Não, até me sinto lisonjeado por isso. O Júlio, acho que também comentou sobre isso, perguntaram, acho que na época, quem é o mais habilidoso para você? sim, Ele comentou sobre mim, agradeço, enfim, o Nakiri também. E, cara, confesso que eu sou uma pessoa muito competitiva, assim, que nem cara, posso me colocar como qualquer Pablito, como qualquer um. Mas existem milhões de coisas que podem prejudicar alguém e eu acho que eu era muito pavio curto, assim, sabe? Questão de tolerância, questão, então, eu acho, cara, eu até agradeço por todo mundo que comentou sobre a minha habilidade, mas eu acho que o meu mental ali na questão de parceiro e tudo mais, eu me perdia e eu acho que por isso que eu não fui alguns anos número... Até acho que depois da era Júlio e Gervásio ali, que eram os dois sim. 15 anos número 1, 16 anos número 1 do Brasil, eu poderia vir depois daquela fase e ser o número 1 alguns anos assim, mas eu acho que a cabeça ali não ajudou. E agora, com o tempo, a experiência, hoje em dia eu escuto muito pessoal falando, pô, você tá muito mais calmo, mais tranquilo, jogando mais feliz, sabe? Naquela época, tinha pessoas que sabiam lidar com dar 10 horas de aula e jogar campeonato. Então eu já chegava no campeonato com o meu pavio curtíssimo e acabava, sabe, tipo, perdendo jogos que poderia Sim, virar, mas a cabeça já está tão desgastada. entendi. A outra virada de chave minha foi a partir do momento que eu não precisei dar mais tantas aulas, comecei a dar valor para outras coisas, para saúde, família, essas coisas assim. Você pensa, pô, é um jogo, claro que eu quero ganhar, vou dar a vida para ganhar, Sim, mas pô, perder. Eu acho que é aquela hora que você aprende, que você evolui. Ganhei o campeonato. Pô, o que você aprendeu? Cara, você não aprende a mesma coisa do que um campeonato que você perde, entendeu? perfeito. Então é sempre evoluindo nessa questão. E aí, o Pablito comentou também sobre psicologia, essas coisas. Eu fui atrás de tentar acalmar, de tentar pensar em coisas positivas e tudo mais. Então, nesses últimos anos, virei jogos que o pessoal, porra, que legal e tal. Essa hora Isso, você já teria desistido, essa sim, hora isso, aquilo e tal. Então, acho que tem o sim. mental tem muito a ver, sim. Ah, legal. É porque, assim, na verdade não é nenhuma crítica, é uma constatação que Sim, várias pessoas sim, fizeram e caras com renome no pádel, caras que não entendem muito, mas é uma unanimidade. Pô, o Ságua poderia ter sido, né? sim. Que, de novo, né? Aquela condicionante poderia, né? Mas conseguiria ter varrido o pádel brasileiro com não só com habilidade, né? Porque não é só de Sim. habilidade que se vive um jogador, Uhum. mas com tudo, físico, habilidade, o peso de bola, consegue manejar o jogo como ninguém, né? Então tem vários elogios na tua pessoa, mas todo mundo falava, pô, o mental dele, entre aspas, é Sim, fraco, digamos sim. assim, né? Mas aí, falando sobre isso também, eu não sei se tu concorda. Quando tu jogava com o Júlio, pra mim era uma coisa visível, também Sim, visível, né? Posso estar errado também, o teu comportamento era outro. Aí tu vai dizer pra mim, porra, André, mas também jogar com o Júlio, né, qualquer um joga. claro. Também acho que não é, que daí tem uma pressão sobre você também, né? Sim, sobre mim, E tu exatamente. jogava pra cacete. Tu jogava muito e ia lá, jogou alguns poucos, mas, pô, sempre campeão ali e tal. Uhum. É, por que que eu tô errado nisso em dizer que a tua atitude na quadra, o teu semblante, Não. o teu jeito de olhar, tu não reclamava, tu não fazia, entre aspas, Sim, esse carinha, carinha. era outro. Cara, é que é questão de. Até no começo com o Nakid,
é uma questão de respeito, assim, sabe? Não que eu não respeitasse, mas a tolerância ali, pô, eu jogo igual o melhor que o cara Muita e intimidade. tal. Daí eu cobrava muito do parceiro e acabava me perdendo nisso aí. Então, quando eu jogava no começo com o Nakid, eu respeitava muito ele, e daí depois, quando eu dei uma igualada ali, e depois de anos de convivência, sabe, que pádel é um Claro, claro. casamento ali que, cara, é bem complicado, entendeu? Sim. Aí, com o tempo, eu fui, sabe, tipo, aquela tolerância vai diminuindo, diminuindo, e acaba tendo como é que se diz, as briguinhas, as discussões, e com o Júlio, como eu não joguei vários campeonatos Sim. com ele, mas a questão da confiança nele e tudo mais é absurda até hoje, assim, eu jogo mais solto se preocupando comigo, entendeu? Ok. E quando eu jogo se preocupando comigo, eu não me preocupo com o meu parceiro, porque ele vai fazer a parte dele e eu vou fazer a minha. Aí eu jogo mais calmo e tal, e cara, o Júlio, enfim, é um cara que tá, que nem eu falei, 2 degraus acima. E aí até o pessoal brincou, cara, agora que vai jogar com ele, faz carinha pra ele e tal. É uma brincadeira, já que tu falou, é tipo isso, né? Mas é que é legal tu falar isso também na parte técnica e tática, né? Porque assim, se eu entendi bem o que tu tava falando pra mim antes, tu é um cara que, e já me falaram isso, até o teu irmão me falou isso, que te conhece mais e tal. Falou, cara, o Sagui, ele pensa o jogo, ele gosta de uma distribuição mais assim. Então, às vezes, ele fica bravo ou intolerante quando o cara pensa errado o jogo. Isso, exatamente. Mais ou menos o que me falaram já. Exatamente. E o isso. Júlio, me parece que a distribuição dele é muito... Cara, é que nem eu falei, quem foi o parceiro, alguma coisa assim, não sei se vai vir essa pergunta, mas Vai vir, não a próxima, pode responder já. Não vou nem responder agora, mas é a questão assim, tem jogo, cara, como é de dupla, encaixa. Tem gente que joga muito hoje, que, cara, se eu jogar com essa pessoa, não encaixa. E que já joguei, não encaixou, entendeu? Então, é muito... Como no circuito profissional, né? Os caras vão lá, Exatamente, fazem 3 jogos, fazem pré-temporada de 2 meses e deu 2 jogos, acabou a sinergia e... Não é que pode pegar 2 caras que jogam muito, eles vão tentar jogar junto, às vezes não encaixa o ritmo, a velocidade. Eu gosto de jogar com um cara mais calmo, tranquilo. Pega um cara que joga mais acelerado, pra mim já é complicado, entendeu? Perfeito. Então é mentalidade, essas coisas assim. Tá, mas então na verdade é isso que a gente tava falando. Então às vezes a distribuição também é um negócio que tu cobra muito então do Sim. parceiro, ou cobrava pelo Sim. menos. Porque a galera não entende às vezes como não era que tu tava botando o cara pra baixo, mas em si às vezes tu não conseguia tentando puxar ele pro meu jogo, só que cada um tem uma característica e hoje em dia quem se adapta melhor ao parceiro ali e encaixa melhor o jogo vai acabar se dando melhor. Aí outra questão que é importante ressaltar aqui, perguntar, né? Qual que, dentro disso que a gente falando de Júlio, desses fenômenos, Pablo e tal, qual que é o adversário mais difícil nessa tua carreira no Brasil? Só aqui, não falando de mundial nem nada, que tu já jogou, ou a dupla que, pô, no Brasil esses caras são muito difíceis. Não tinha como jogar, quase impossível, era difícil, não tinha estratégia, enfim, quem que era a dupla assim, ou o jogador, né? Cara, é engraçado que naquela época, assim, o Júlio e o Gervásio ficaram 15, 16 anos como número 1 do Brasil. Aí, quando a gente já tava chegando na semi, nas finais, tinha aquele negócio de 1 e 2, e aí o 3 e o 4 sorteava. Então, todo mundo brigava pra ficar entre o 2 e pegar o Júlio Gervásio só lá na final. E quando a gente tava de 3 ou 4, tinha esse sorteio, tinha... Aí, cara, era um desespero pra não pegar o Júlio Gervásio na semifinal, alguma coisa assim, o pessoal já rezava, cara, era muito... E era freguês durante 15, 16 anos, era, cara, praticamente impossível pra nós daqui ganhar deles. Tá, e fala pra mim então agora, na tua análise, assim, o que era mais difícil pra ganhar dos dois? Era a combinação deles, que eles já, pô, eu acho que o Gervásio formou praticamente o Sim. Júlio, né? Era a sinergia dos dois, era a bola mesmo? Não tinha como jogar, o gringo tinha muito golpe, o Júlio... O que era mais difícil? Era tudo mais difícil? O que era? Cara, tudo. O que a gente pensava e queria fazer, parece que eles já estavam um passo na frente. Você tinha que fugir do Júlio, que jogava constante e firme o tempo inteiro, daí você ia pro Gervásio, o Gervásio te quebrava com aquelas bolas toquinho, com aquele smash na grade, que o Pablito ficou muito conhecido também. Sim. Nesse da grade, o Gervásio era muito famoso por esse. Cara, o cara com 1,70m, 1,70m, né? Pequenininho, teoricamente, em comparação com os outros, ele fazia um estrago, cara.
Então era... E outra, eles sempre jogavam um pro outro. Era impressionante como um já sabia o que o outro ia fazer. Então eles tinham essa vantagem com a gente, além de... Entrosamento. O entrosamento deles era assim, cara, era o casal 20, assim, Entendi. sabe? Já sabiam tudo o que ia acontecer. Bola firme o tempo inteiro, era... Na hora, a gente tinha assim, ó, eu e o Nakiri até perdemos pra eles, eu lembro até hoje, lá em Concórdia, cara, no tie break, a gente tava ganhando deles de 9-5, eu acho, no tie break, e era até 11, perdemos acho que de 13-11, uma coisa assim. Essa foi, nesses 15 anos, assim, foi a derrota mais marcante da gente, assim. Sim. E eles eram os caras a serem batidos e não foram batidos em 15 anos, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Perfeito. Outra pergunta mais técnica também que eu gosto de fazer, assim, esses caras, por tudo que tu falou, eles eram os mais difíceis, era o conjunto completo e perfeito, né? Mas tem alguém no Brasil que você não gosta de enfrentar? Uma pessoa mesmo, assim, pô, vou pegar uma diagonal com o cara. Putz, chato. Bola pesada, o cara tem muito golpe. Tem alguma pessoa em específico? O Júlio e o Gervásio tu já falou, assim, mas tem alguém que pô, te incomoda ou te incomodou nesse circuito até hoje, no circuito brasileiro, assim, de cruzar com ele, principalmente numa diagonal, por exemplo, assim, se fosse um jogo mais franco, né? Cara, nesses últimos anos, assim, as pessoas que eu mais enfrentei ali e tive uma dificuldade. Eu acho que ali da gente, tirando esses extraterrestres Sim. aí, tirando a gente, não tem um muito acima. Tinha um que estava numa fase melhor, Naquela caía, época. outra fase isso. Hoje em dia, cara, tirando esses dois aí, cara, eu acho que os dois que eu mais enfrentei na diagonal, principalmente na esquerda ali, foi o Stefano e o Cunha, que voltou. Então, são dois caras, assim, que hoje em dia incomodam bastante, assim, sabe? Numa época até teve jogando o Pérez e o Frete. O Frete é um cara que joga na esquerda chato também, bate forte pra caramba. Então, esses dois caras eu acho que foram os mais chatos, assim, de enfrentar. Aí vamos voltar um passinho atrás que a gente estava falando da tua ida pro WPT com o Stefan. Também teve recentemente, aí, acho que 2-3 anos atrás, uma ida tua pro Premier Padel, né? Na Argentina, acho que foi com o Toca, né? Isso, Inclusive. com o Toca. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência de viver lá o circuito, lá, né, naquela semana, os jogadores que tu encontrou, bateu bola com alguém, como é que foi a semana de vocês, assim? Cara, essas viagens, assim, cara, a gente, como o Pablito falou, a gente tem que fazer mais. O Campa cobrou, inclusive, sobre isso. Não sei se é uma pauta ou não, mas já adiantando, a gente tem que fazer mais isso para estar no ritmo dos caras, para quando jogar um Mundial, a gente pegar, não bater de frente com a Espanha e a Argentina, mas cara, tentar pegar o nosso lugar ali, o terceiro, teoricamente, de novo, que a gente se acomodou, eu acho, um pouquinho. Então, aí a gente foi para Mendoza jogar o Premier lá, cara, maravilhoso, sensacional, um tratamento... eu acho que todo mundo tinha que viver, sabe, esse negocinho, cara. Até que eu falei pro Campa, assim, encontrei o Campa lá, ele sempre um queridaço. O Bergamini também, meu, quando nos encontram nesses campeonatos fora, eles ficam muito felizes que a gente tá indo atrás, indo em busca. Hoje em dia a gente depende um pouco de ponto pra chegar lá, entendeu? Então não é mais assim, eu quero ir. Então a gente tem que ajustar e fazer alguma coisa para ganhar mais pontos, para poder participar desses campeonatos, enfim. Perfeito. E é muito legal, porque daí eu encontro o próprio Paquito, encontrei o Dineno, o Tingoto, é um cara, o Tingoto, se todo mundo pudesse conhecer ele pessoalmente, cara, é um cara fora de série. O Tapia é um cara que a gente jogou em algum sul-americano contra também. É um cara super humilde, assim, quietão que nem o Pablito na dele, mas ele sempre é muito receptivo e tal. Eu e o Toque fomos treinar depois dele, do Coelho, assim, número 1 do mundo. Putz, e o Tapia olha pra você, oi, Freitas, tudo bem e tal, não sei o quê. O Paquito, o Dineno, então... Atmosfera legal, né? Cara, essa atmosfera deles aí é sensacional, maravilhosa, para quem não pode jogar, pelo menos que vá assistir ali na Argentina ou na Espanha, ou enfim, qualquer lugar que tá tendo agora, é muito, muito legal. top. Já que tu falou do campo ali, que é também um assunto que eu sempre pergunto pra galera aqui, que veio, te incomodou aquela declaração que ele fez, cobrando, digamos assim,
um pouquinho mais de participação de vocês nos torneios mais importantes para que quando a gente fosse para um Mundial ou jogasse com os caras lá de fora, a gente não tivesse tão aquém? Te incomodou particularmente isso ou não? Cara, não posso dizer que incomodou, entendeu? Mas assim, que nos tirou da zona de conforto, isso sim. Isso, cara, o que que eu preciso? Pô, preciso de patrocínio pra eu poder ir jogar e tal, vamos atrás. Precisa de ponto? Pô, vamos dar um jeito, entendeu? Eu entendo o lado dele, o que eles estão fazendo lá na Espanha e tudo mais. Ele tem como é que se diz, a versão dele ter conseguido ter coragem para ir para lá, se ele teve ajuda ou não, enfim. A gente aqui, cada pessoa é uma pessoa, alguns não têm essa ajuda que ele teve ou pode ter tido, enfim. Mas também tem muito mérito dele, né? Porque o cara virou, né? Absurdamente mérito dele. Ele fala que ele não é um cara habilidoso, que ele é um cara esforçado, entendeu? Na época de infantil a gente já falava que ele era um cara muito habilidoso. Então, cara, não sei se incomodou assim, mas a gente tem o nosso lado aqui também, entendeu? Questão de... A realidade de vocês é outra. A realidade nossa é completamente diferente da realidade dele. Mas acho que deu uma balançada, uma bagunçada no pessoal, e o pessoal, quem ficou chateado, depois veio a se mexer, quem entendeu já foi se mexer e tal. Então ele tem a versão dele, a gente tem a nossa, e agora a gente está todo mundo caminhando para ajudar ele e o Bergamini, que estão lá, fazer um mundial legal aí. Tá. Outra coisa que a gente vai debater depois é sobre mundiais, né? Mas o que eu queria te perguntar agora é sobre um pouquinho mais da organização do pádel no Brasil, mais institucional, falando assim, né? Como é que você, Sagui, como jogador, e que já passou aí 20 e poucos anos dentro da confederação, entre aspas, né? Como é que você vê o trabalho da Cobrapa hoje no pádel? Em questões administrativas, questões organizacionais, de evento, na questão mais de logística do negócio, sabe? Como é que você vê essa atuação da Cobrapa atualmente? Cara, eu até vinha escutando o podcast e trocando uma ideia com a Flávia, minha esposa. É complicado, sabe? Aquele negócio assim, pô, a Cobrapa não ajuda, não tá fazendo nada, então tem o lado dela, tem o lado dos atletas, tem o lado de... Eu acho que eles estão promovendo, estão fazendo bastante eventos, pode ter mais ajuda, incentivo do governo e tudo mais, só que não é um esporte olímpico, então não tem muitos patrocinadores, não tem muito incentivo, a Cobrapa vai pedir patrocínio, é complicado, não é um esporte olímpico. Perfeito. Quem tem grana para bota no esporte olímpico visado, o pádel ainda não é. Depois que virar olímpico agora, vocês vão ver o boom que vai dar no negócio, vai ser completamente outra questão. Então, eu acho que a Cobrapa está fazendo assim a parte dela. A gente pensa assim, pô, ela faz 10 coisas boas e 2 não ruins, mas que ela não consegue ou deixa de fazer. Cara, todo mundo já senta o pau, entendeu? Perfeito. Então, eu acho que, cara, sempre pode mais, assim como os atletas, nós viajar e tudo mais, dá para fazer mais, eu acho, mas eu entendo o lado deles também que é complicado. Eu acho que o pádel tá dando uma fomentada, tá crescendo, então eu acho que vai tudo acontecer naturalmente, mas enfim, é complicado, assim. A minha pergunta não é nem porque acho que tem algum problema grave, alguma coisa assim, ou tem alguma coisa, né? Não é nenhuma polêmica, a pergunta é só porque realmente tu já passou todos os momentos da vida, né, do pádel no Brasil, desde a crescente lá na década de 90, desde a baixa, desde a subida, agora tá exponencialmente, acho que não desce mais, né? Essa água vai embora, né? Então, por isso que a minha pergunta é porque tu tem um comparativo do que sempre foi feito do que está sendo feito hoje. É mais nesse sentido. Sim. Não é nem porque a gente precisa criticar eles ou não, até porque eles também têm coisas boas e, obviamente, tem coisas ruins ali que precisam melhorar, né? Quanto à convocação de seleção, por exemplo, não vamos falar dessa agora, mas vamos falar das que tu já foi convocado todas as outras vezes para a seleção. Em algum momento da tua trajetória do pádel, teve alguma injustiça que tu achou, pô, essa época eu devia ter sido convocado e não fui. Essa época os caras esqueceram de mim. Essa época alguém fez alguma coisa e botou outro no meu lugar. Cara, isso também é polêmico, hein? Vamos perguntar, né? Então, tiveram algumas convocações assim que eu achei que é muito engraçado
Porque uma época é ranking, outra época é critério técnico, uma hora esse técnico treina essas pessoas, leva essas pessoas, outra época outras. O próprio Pablito, que era o número 1 do mundo, não foi convocado. Quem aqui sou eu para ser convocado, entendeu? Mas assim, que eu acho que 2 ou 3 vezes, enfim, me senti injustiçado, entre aspas, assim, de não ter sido convocado por fator que um técnico entrou, porque eu era o segundo, se não me engano, o segundo ou terceiro do ranking, o cara chamou o quinto e sexto do ranking, eu tinha de 5 partidas, eu ganhei 4 e perdi uma, e o cara foi convocado e eu não. Tem aquela questão da parceria, que o cara se emparcerou com um cara que é melhor e tá melhor ranqueado que eu, então vão os 2 parceiros e eu não vou. Já teve, assim, sabe? Não precisa citar nomes, mas assim, eu me senti assim, injustiçado em algumas vezes. E concordo com o que o Pablito falou, que, cara, os primeiros do ranking têm que ser convocados, entendeu? Essa ia ser a próxima pergunta. Tu tem na tua cabeça algum critério que deveria ser feito? Esse é um. Então tu tem isso na tua cabeça que nem o Pablito. Ranking é ranking, até que ponto? 1 e 2 vai, só 1 vai, 3 ou 4 daí pode ser. O que tu pensa assim, que seria mais apropriado? É muito variável, né? Aí tem a questão Eu acho que tem que ter ranking. Os primeiros do ranking ali, que seja o primeiro, o segundo e o terceiro ou até o quarto, dependendo. Por exemplo, o Brasil hoje. O Brasil hoje tem 3 atletas fora do Brasil treinando. Então certo? vale lá em cima primeiro. Então, beleza. Claro, lá em cima, os 2, principalmente, o Campagnolo e o Bergamini, cara, não tem nem que entrar nesse. É critério técnico ou ranking, os caras têm que estar dentro. Aí a questão do Brasil já é mais delicado aqui. Então, eu acho que tem que ter o critério técnico para pelo menos 2 atletas aqui, mas eu acho que pelo menos as 2 duplas ou os 4 primeiros teriam que ser convocados. Obrigatoriamente. Então, para mim, o mais justo é 4 convocados de ranking e 4. Como a gente não tem 4 atletas, que nem, por exemplo, tava lá Chiquinho, Pablito, Campagnolo, Bergamini, Chiquinho e Marcelo Jardim numa época. Sobravam 3 vagas para cá. Por quê? Eu acho que o único que se encaixava era o Júlio daqui. O restante, cara, então sobrava 2 vagas para quê? Cara, 2 vagas para os 2 primeiros do ranking. Quem que era o primeiro do ranking? O Júlio Gervásio daqui. O Gervásio até foi porque era brasileiro e tal. Então sobrava uma vaga. Pô, essa uma vaga vai critério técnico, entendeu? Porque daqui a pouco, se viesse eu, o Stefano, ou enfim, naquela época, e a gente tivesse se machucado, tivesse voltando com 3 torneios. Pô, imagina, eu voltei e fiz 4 finais depois da lesão, só que eu tô 1.000, 2.000 pontos atrás entendeu? Perfeito. Então, para mim, é essa questão. Tá, legal. Aí, já nessa estrada dessas perguntas aí, tu tinha comentado antes, qual que é se tivesse um motivo só, tá? Eu acho que tem vários, mas se tivesse um que tu poderia colocar ali, enumerar, qual que é o principal motivo pelo qual nós perdemos o posto 3 como força mundial? Um motivo, assim, básico que te vem à cabeça, assim. O básico, cara, eu acho que foi... acho que a gente se acomodou, entendeu? Eu acho que essa é a questão, assim, porque os outros países que agora vêm brigando pela não sei se é só acomodação, é questão de incentivo também, perfeito, assim, sabe? É complicado você... Pô, a gente viu os meninos aí tentando o próprio o Cunha, o Jotinha, o Stefano, o Júlio, esse pessoal indo viajar para campeonatos fora. Eles tiraram muitas vezes grana do bolso, sabe? Assim, para ter a questão do você guardar, fazer uma reserva para viver esse sonho, assim. Mas esse sonho, quanto ele vai custar? Entendeu? Sim. E aí a gente viu que ficou os outros países assim que foram tendo os campeonatos na Europa. A Europa é um país que os países são mais perto e tudo mais, então para eles fica mais em conta, mais barato pra gente é vezes 5, vezes 6, vezes 7, entendeu? Eles têm um intercâmbio mais fácil. Exatamente, então eu acho que daí a gente meio que se acomodou, ficamos jogando o nosso campeonato aqui e esquecemos cara, vamos brigar mais por patrocínio, por isso, por aquilo, vamos viver mais esse mundo
fora do Brasil, entendeu? Que eu acho que a gente poderia e deveria e deve até hoje, entendeu? Então, quando tem campeonato fora, e necessitamos agora também da ajuda da Cobrapa para conseguir esses convites, essas coisas assim, para a gente conseguir e poder jogar fora. Claro que não depende só da Cobrapa, claro. Depende do país que tá, do organizador, do torneio, organizador, tudo mais, exatamente. Mas então eu acho que é uma coisa que a gente não pode se acomodar e tem que ter mais incentivo. Legal. E aí, outra questão que é importante abordar, e aí tu pode me dizer com experiência nisso, né, que tu já passou por todas essas fases, hoje, como você vê o trabalho de lapidação dos juvenis aqui no Brasil, como um todo, e se você acha que a gente tem algum real talento hoje no Brasil que possa, nos próximos anos, que eu digo 1, 2, 3 anos, fazer essa coisa que você tinha comentado antes, que é fazer essas transições, né? Que vocês ficaram com uma geração muito tempo e ainda a geração de vocês está aí, né? Cara, tá aí relutando, né? Eu ia te falar, não é uma geração, são 3 gerações. 3. Tanto que o mais novo convocado é o Jotinha, que tá com 27, 28 anos, que eu não tenho errado, senão ele vai brigar comigo, enfim. Mas, pô, 27, 28 não é mais moleque, sabe? Assim, nossa, promessa. Ele pode evoluir? Pode. Mas assim, que venha lá de baixo, cara, a gente fica triste por essa lacuna tão grande do Padre. Olha, a gente saiu eu pelo menos saí de uma fase com que a gente foi campeões mundiais das 3 categorias, cara. 14, e respeitado pelos caras. E respeitado até hoje. A gente vai agora, vamos lá pro Mundial, cara. É um reconhecimento de anos que a gente conquistou, entendeu? Sim. E eu me sinto muito, muito orgulhoso disso cara, fui convocado. Mas o fui convocado não é mais do que a obrigação, cara. Entendeu? Agora eu fui convocado, eu tô treinando 10 vezes mais. Tanto treinei hoje de manhã lá ali veio pra cá. Com o Pablito, que é o novo técnico da seleção. Parabéns pra ele, parabéns pra Cobrapa. Obrigado pela confiança, Pablito, enfim. Cara, eu fui convocado, não importa. Eu quero ganhar o Mundial. Pra mim, ser vice-campeão, cara, era troco, entendeu? Eu queria era ganhar, ser como o Pablito e o Júlio, como os meus maiores ídolos, entendeu? Assim. Então, entendi. Mas então a gente tem uma falta de talentos hoje, sim. Tem, cara. Agora... Por conta dessa lacuna, que tu tá falando. Exatamente. Muito por conta da lacuna e tal. O Padre Maio morreu no Brasil. Essa lacuna de 3 gerações que tá aí, agora começou a surgir 2 ou 3 promessas assim que, cara, a gente não pode afirmar nada como a gente... Eu posso citar 10 pessoas que na minha época eram promessas e não vingaram. Perfeito. Os caras que jogaram contra o Pablito Mundial, cara, se você visse os caras jogando, qualquer um queria ser igual esses caras que jogaram contra o Pablito nas finais dos mundiais. E alguém vingou? Não, ninguém vingou. Os caras são ruins? Não, os caras eram os melhores do mundo sim. naquela época. Então... Promessas a gente tá tendo agora com o trabalho aí de todos os profissionais, inclusive do meu irmão, que meu técnico hoje, treinador da seleção feminina. O TK vai vir aqui no programa, hein? Isso aí, eu vou vir com ele, hein? E então, assim, eles estão fazendo com esse boom do pádel, voltou a surgir essas novas promessas e tudo mais, mas, cara, eu acho que vai ainda pelo menos uns 2, 3 anos aí pra frente para eles começarem a pegar o ritmo e tudo mais. E se quiserem ir lá pra Espanha, pode botar 5 anos na conta aí, entendeu? E aí o trabalho agora, ele tá sendo do zero, né? Praticamente, né? Como ficou essa lacuna, todos os treinadores vão ter que se modular, vão ter que fazer intercâmbio, vão ter que trazer experiência, vão ter que jogar esse intercâmbio para fora, né? Do país, trazer gente. Mas até hoje... A gente acha que nem tu falou, a gente ficou 3 gerações ali sem nenhuma renovação. Então você, Stefano, essa galera vão ainda dominar o circuito por muito tempo. Por muito tempo muito tempo que eu digo assim, mais 5, 6, 7 anos, até tu, né? Eu acho que não tudo isso, tá? Eu acho que os moleques agora ali que vêm, tem uns moleques que eu tava, inclusive, treinaram com a seleção. Teve o brasileiro em Curitiba semana passada e os moleques treinaram lá e a gente, inclusive...
participei do treino com eles, Legal. fiz questão ali de dar algum apoio de alguma maneira. Eu vi que ali tinha da 14, da 16, tem uns meninos ali que estão vindo com uma força bem legal. Então eu creio que ali uns 3 aninhos para eles assim, dar uma lapidada e tudo mais. Se eles forem bem disciplinados, cara, porque nada é fácil e o que a gente mais fica triste hoje é ver o comprometimento assim que hoje em dia, cara, se você perguntasse qual que é o que te machuca mais ver essa juventude de hoje, é o desistir fácil. Se o negócio, cara, hoje em dia demora mais do que 1 ano para se conseguir, os moleques já desistem, cara. Tu já tá respondendo a minha pergunta, né? A dificuldade hoje também não é só que todo mundo fala assim, pô, mas falta treinador, falta não sei o quê. E a gente tá hoje muito melhor no Brasil. As pessoas estão fazendo esse intercâmbio que eu falo, a gente tá estudando, tá trazendo novidade e tal. Mas a cobrança no juvenil, hoje, ela não pode ser mais feita como, por exemplo, era feita na tua época. Como tu falou, o Gustavo Greco te cobrava e nem por isso tu saía reclamando pra tua mãe. Não, já não. Eu saía chorando, mas comigo. Porque se eu chorasse pra minha mãe, aí eu apanhava da segunda vez, entendeu? Então, e hoje em dia não é mais assim. Eu sou técnico, fui técnico e eu senti assim que quando eu apertava demais, era que nem bagre ensaboado, assim, sabe? Você aperta, a criança sai. Então você tem que ir, sabe, cheio de dedo e tudo mais. Não é que nem naquela época que você pegava, cara, sabe, pegava firme e aguentava a pressão. Hoje em dia é muito mais assim, olha e tal, muita conversa e não sei o quê. Então, o trabalho não é tão duro na quadra, né? Assim, o trabalho físico também tem que ter dedos para fazer. O Pablito falou uma coisa muito interessante que eu vi aqui no podcast, que ele falou assim, vocês perguntaram para ele, você vai, mais ou menos assim, você como técnico vai fazer diferença, vai abraçar e vai isso? Ele falou assim, cara, ele foi bem pé no chão, ele falou assim, eu vou fazer o meu trabalho. Eu vou estar lá e vou ajudar quem quer. Eu não posso treinar pelos meninos. Quem vai correr são eles. Sim. Eu vou dar a aula para eles. Então, assim, eu digo isso para os meus atletas há anos. O meu irmão fala isso. Olha, é o seguinte, eu tô aqui para ensinar. Só que eu só vou ensinar se você quiser. É o que eu falo para os pais. Os pais chegam assim, pô, o meu filho, eu quero que o meu filho seja campeão e tal. Não é você que tem que querer. É o teu filho que tem que querer. Você quer? Pois é, então, não, entendeu? É bem complicada essa questão. E já que tu falou de pais agora, e tu como treinador e também trabalha com a galera lá do TK, né, que tem muito juvenil ali, tu vê tudo isso todo dia, você acha que os pais hoje no pádel, por essa coisa que tem, né, Instagram, hoje é, né, tudo muito mais fácil, a tua época era sofrido para conseguir alguma coisa, hoje todo mundo já tem patrocínio, né, hoje já todo mundo já ganha dinheiro, às vezes até, né, já no juvenil, os pais mais atrapalham do que ajudam? É uma pergunta isso. Sim, eu vou te dizer assim que dependendo o nível de cobrança e tudo mais, eu acho que os pais mais atrapalham do que ajudam. Essa questão de pai assistir o treino do filho, essa questão da pressão. Cara, na minha época, o Pablito falou que ele ganhou uma raquete, o cara é tetracampeão mundial, cara, e o cara ganhava uma raquete, e hoje em dia os moleques não ganharam nada e tem lá foto no Instagram e pá, não sei o que, parece que é muito mais extracampo do que dentro, entendeu? Às vezes os meus patrocinadores, eles pedem, sabe, me lembram para postar uma coisa, cara, eu quero treinar para ganhar o campeonato e postar alguma coisa. Eu não vivo sabe, do ovo, geração antiga, né? Do ovo antes da galinha, entendeu? Sim. Então eu vou lá e eu posto o mínimo. Você vê o Campanholo, é um cara que tem muitos seguidores e tudo mais, ele posta pouca coisa. Por quê? Porque ele quer ganhar, ele não quer aparecer. Sim. Então que fique de lição para os menores isso, que mostrem para os menores, cara, o negócio é dentro da quadra. E hoje em dia, cara, é muito, eu tenho patrocínio, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e a promessa não vai. Ok, legal. Sagua, vamos trocar de assunto rapidinho, olha só. O BPT agora, vamos falar do BPT. Algumas semanas atrás teve algumas polêmicas em relação a isso que a gente estava falando lá no começo, de você se esforçar para conseguir determinados objetivos. Entre eles,
Tem uma polêmica agora mais recente, que é trocar o quadro, começar a jogar quinta-feira, jogar quarta-feira. Por que eu te pergunto? Porque nossos telespectadores gostam de saber como é que vai o circuito profissional, né? Então, o BPT é um circuito profissional. Essas mudanças que houveram agora, e daí pode dizer quais foram, né? Pode até citar aqui pra gente. Você acha que foram benéficas para o circuito ou não? Eu tava conversando com o Nakid sobre isso essa semana. O Nakid e o Pedro, inclusive, essa semana, os dois estão muito envolvidos com o BPT. O Nakid já não tanto, mas assim, com o número, primeiramente com o número de atletas que a gente tem hoje, não seria viável iniciar o quadro na quarta-feira. Isso eu acho que iria prejudicar, a gente iria perder muita gente, dos poucos atletas que tem, a gente ia perder muitos, entendeu? Então, o BPT, ele tá amador ainda? Sim, ele tá amador. Muita gente aí do BPT tá lidando e tratando o BPT como amador, como aquele negócio, eu sou professor de pádel, não posso deixar de dar aula para jogar. Não, então, desculpa, mas não é isso que a gente quer. A gente quer profissionalizar. Como que é profissionalizar? É fazer o negócio, puxar jogos para um pouquinho antes, que não seja na quarta, mas que seja, por exemplo, inicie na quinta. Eu achei maravilhoso essa história de puxar a semifinal de sábado de manhã de domingo de manhã para sábado de noite e deixar só a final para domingo. Eu achei maravilhoso isso, porque nós ali que chegamos na semi na final, cara, você já chega na final, dependendo da semi, você já chega a 50%, 60% da bateria só. Até o espetáculo não fica o mesmo? Até o espetáculo, eu falei para os meninos que treinam lá comigo, o que vocês acharam? Eu falei, maravilhoso, porque olha o tênis, olha os outros esportes, aí o cara tem um dia de descanso depois, cara, você dormir uma noite, você entrar na banheira de gelo, você fazer todo o tratamento de físio, descansar uma noite inteira. Se alimentar bem, né? Tomar um café da manhã bom. Você vai chegar na final com 80%, 90% da bateria, entendeu? Então, assim, para mim foi muito bom e que todos os atletas entendam que, cara, eu e o Nakid já fizemos o quê? Eu já fui número 10, 12, 15 do ranking e eu não tô lá de 2 ou de 3 ou que seja de 1, de graça. Tem que falar do que tu já sofreu esses 20 anos pra trás, né? Cara, todo mundo olha... E com muito menos dinheiro, com muito menos premiação. Meu Deus do céu. Cara, todo mundo olha, porque o Sagu e o fulano, o Beltrano estão lá e estão só sendo privilegiados porque eles só jogam no sábado e no domingo. Cara, galera, é o seguinte... Eu já joguei muito, já fui com o Nakid para São Paulo de carro, era pista simples para São Paulo, 400 km, pneu furado, função, perdia para... Naquela época eu jogava Lamperti, Chico, Marcelo Jardim, Federico, Gervásio, Pablito, cara, eu não chegava, eu chorava para chegar nas quartas de final, tá? E eu perdia geralmente na 16ª ou na 8ª, que isso era... Isso quando tu já tava com um nível bom, né? Isso quando eu já tinha sido vice-campeão mundial, aquela virada de chave que eu te falei, que eu já tinha sido vice-campeão mundial de 16, eu era campeão mundial da 18, cara, e eu chorava para chegar nas quartas de final. Então é isso que o pessoal não entende ali, sabe? Eles acham que a gente tá lá de graça, que a gente chegou lá sem mais nem menos. Galera, é o seguinte, eu remei muito para estar lá. E agora se eu não tiver merecimento... Meritocracia tua. Exatamente, de estar lá e ser privilegiado de um horário ou de outro, cara, me desculpa, mas é aquela juventude de hoje ou de alguns atletas que não enxergam isso, sabe? Ou não querem enxergar, pelo menos. Eu dava aula, 10 horas de aula por dia, 10 horas de aula por dia. Chegava lá no Campeonato de São Paulo, jogava em São Paulo, na sexta, perdia na sexta, voltava de madrugada, dava aula sábado, domingo, o dia inteiro. Entendeu? E hoje em dia, os caras, além de não querer dar aula e ganhar muito, eles não querem chegar para jogar antes na quinta ou sexta-feira. Perfeito. Galera, nós vamos viver no amadorismo a vida inteira. Ou vai voltar o campeonato como era antigamente, que era só os 8 melhores, a primeira com 2 chaves, daí se cruzavam e beleza. Exatamente. Que não tinha campeonato, né? E não quer jogar na quinta-feira, gente, dê menos aula, vai treinar. E faça que nem a gente, entendeu? Eu deixei de ganhar muito dinheiro para ganhar menos e tá onde eu tô hoje.
Entendeu? Então, tudo tem o ônus e o bônus. Não o pessoal hoje em dia, principalmente a juventude hoje em dia, é muito imediatista. Se não dá em meio ano, um ano, vou largar. Quantos passaram pelas nossas mãos ali e que, cara, desistiram? E de 100 ficam 2, 3, entendeu? Legal, bom, boas essas explicações. Até daqui 2 semanas o Furguest vai estar aqui como presidente para elucidar mais dúvidas e trazer mais. Ampliar os horizontes aqui para que a galera fique sabendo, né? Porque todo mundo é curioso quanto a isso. Agora, mas estamos chegando mais para o final do programa. Ságua, diz pra gente agora o quanto tu ficou feliz com a convocação do Pablito. Primeiro pela convocação, né? E depois por ser, acho que vindo dele, né? E conta pra nós agora como é que tá realmente a tua rotina até chegar no campeonato. Cara, primeiramente é agradecer o Pablito aí. Foi uma contratação da Cobrapa que ele acabou abraçando, cara, e muito, muito legal. Até o chegar no Mundial com o Pablito de técnico é outro, sabe? Outro peso, né? Outro peso. E assim, quem sou eu para falar alguma coisa se o cara, o segundo mais vitorioso da história do WPT, enfim, Premier, um Sim. cara que dispensa comentário. comentários, me convocou. Então, cara, o mínimo que eu tenho que fazer, eu já vinha treinando com meu irmão, eu já tinha largado as aulas, enfim, estou trabalhando voltado para isso full time. Se eu já falei pro meu irmão, cara, o ser convocado, você fica muito feliz. Mas agora você se preparar e fazer jus a essa convocação, eu quero chegar no meu melhor. E se antes eu não dava aula, agora eu dou menos ainda, né? Legal, legal. Então, o seu convocado é o de, claro, não é o de menos, mas entre aspas é o de menos, assim. E a minha rotina de treino, cara, tá. Se antes já era 3, 4 horas por dia, assim, tanto de academia quanto disso, aquilo, até acabei tendo sentir o braço um pouquinho por excesso de treino, e isso tem que dosar. Tem a questão, cara, perguntaram uma vez pro Nadal, enfim, para Tenista famoso. exatamente, como é que é o teu treino? Inclusive do pádel ali, se eu não me engano, perguntaram, como é que teu treino? O meu treino é desde quando eu acordo até quando eu durmo. Entendeu? Se eu não me engano, é o livro do Agassi, se eu não me engano. Ele comentou uma coisa assim: eu não posso pensar só quando eu for treinar ou só quando isso. Não, é desde que eu acordo. O meu café já é pensando no meu treino com meu irmão, o que eu vou treinar, o que eu tenho que melhorar. O que o Pablito me pediu, e exatamente o que o Pablito nos pediu, ele mandou, profissional ao extremo, assim, mandou um texto para todo mundo do que tinha que treinar, o que os caras estavam fazendo lá, o que não tinha, tal. A gente já vinha treinando, então essa experiência de WPT, de Premier que a gente foi assim, eu assisto muitos jogos, graças à televisão e coisa que tem essa facilidade. Então, tudo isso eu já venho fazendo agora com meu irmão, cara, e intensifiquei mais ainda. Vim aqui para Camboriú numa terça-feira para treinar com o Pablito, quarta, quinta, campeonato, sexta, sábado, domingo. Volto, treino com ele na segunda e na terça e volto para Curitiba para treinar mais com meu irmão. Então, cara, se vocês estavam vendo um sagui com vontade, agora é um... E isso aí renova agora também, né? Acho que a tua parte mental, né, Ságua? Tipo, tu tava ali, às vezes não tem um desafio, né? Tá ali jogando PPT e tal, legal, é um desafio, mas, pô, agora tu foi convocado pelo cara, numa convocação assim que poderia ter mais gente, né? Tava ali, dividida. O que o Pablito hoje, se tu puder falar pra gente, o que ele pede ou pediu pra você ou pro seu irmão, que é teu treinador lá em Curitiba, focar, digamos assim? Tem alguma mudança de jogo na parte estratégica, na parte de golpe também? Gostaria de saber se teve alguma interferência dele no sentido de, Ságua, pô, eu quero que tu troque tal golpe, ou pensa sobre isso, vamos olhar dessa forma, não vamos, tal. Com certeza. Hoje, inclusive, foi o meu primeiro treino com o Pablo. Eu já joguei com ele, contra ele a vida inteira, só que o Pablo mudou muito, então até então eu tinha jogado umas 5 vezes lá em Porto Alegre já contra ele, em joguinhos que ele mesmo falou, pô, vamos lá e tal, por a gente se conhecer. Agora ele como técnico, ele nos passando todas as dicas possíveis que ele não vai fazer pela gente, né? Ele vai nos ensinar e a gente vai fazer se a gente quiser, entendeu? Então, assim, o que ele pediu foi... o pessoal joga muito firme por baixo,
Entendeu? É o tempo inteiro meio da quadra, meio da quadra. O que a molecada faz muito é uma no meio e já Abre vira ângulo. pra lateral. É exatamente, ângulo. Cara, quando a gente vira, foca no ângulo, ele nos pega pro no meio. pé. Porque o jogo deles é muito focado, defesa no meio da quadra, defesa no meio da quadra. Quando vai atacar, também é no meio da quadra. Quando sobrar um espaço, se joga no ângulo. Entendeu? Então, hoje mesmo ele pegou no pé de 2, 3 bolas ali pontuais que eu fui pra lateral, pro ângulo, e o pessoal me matou. Ele não pode e tal, pegou no pé Mas firme. só te interromper, qual que é a razão que ele vê hoje dessas questões do ângulo, assim? Pode explicitar um pouquinho mais, O assim? jogo, cara, primeiro que o jogo tá muito rápido, né? Uhum. Então, se o jogo tá muito rápido, você quer buscar o ângulo, você vai errar. Ângulo, quando tu diz assim, achar uma grade indevida. Exatamente. Principalmente quando tá defendendo, ele pede pra jogar, cara, 70, 80% de bola no meio da quadra. Porque aquele negócio que ele mesmo falou, qual que é o jogador que ele elege como o melhor do mundo? Belasteguin. O Belasteguin, que é o cara que menos golpe bonito tem, mas é o mais eficiente, entendeu? Ele é fazer o feijão com arroz. Ele mesmo foi um exemplo nato pra gente disso aí. Que fazendo feijão com arroz Bem feito, né? bem feito e tendo o título, não importa o ponto mais bonito, entendeu? Importa você... e eu mesmo buscava muitos ângulos da quadra, então errava muito. Hoje em dia você tem que errar menos, jogar mais firme. Você ter essa ascensão fundo-frente muito rápida. E a gente treinou muito essa questão de dar o toquinho lá do fundo no pé do cara, subir voando, ou dar um lob muito bem feito, baixar no pé do cara e subir voando. Isso ele tá nos cobrando Muito. assim, ó, até o rim, o fígado, tudo que ele pode. Mesmo numa quadra que vai ser aberta. Muito, muito. Tá. Essa transação, ele quer muito. Transação rápida, Tá. fundo-frente. Ok. Muito. E aguentar quando for para trás, aguentar defendendo no meio da quadra, no centro da quadra, bola na quadra, que é o que mais a gente tá treinando. Perfeito. Sagua, estamos chegando ao final do programa, passou rápido. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, ao Vostro Restaurante, que sempre está conosco aqui nos jantares pós-programa, a Level, que é a nossa parceira para o novo centro de treinamento que haverá aqui em Joinville, a OFOP, que é a marca que nos veste aqui e veste a nossa equipe. E aí, Sago, agora te deixo a liberdade dos microfones, mais do que tu já tinha aí, para tu anunciar eventualmente teus patrocinadores, dar o teu recado final para o público e se despedir. Bom, primeiramente agradecer mais uma vez aqui o convite, foi um prazer estar aqui depois de nomes aí que vieram e vão vir com um peso muito grande assim. E é isso, poder divulgar o nosso esporte, para dar parabéns para vocês por essa iniciativa muito legal aí que pega muita gente, né? E claro, agradecer aos meus patrocinadores que, cara, sem eles, assim, seria muito difícil, como para 99% das pessoas é muito difícil. Tento fazer o máximo para trazer um retorno para eles visual ou, enfim, qualquer coisa. Então, agradecer mesmo aí a Embretec, a Soderlin, a Strike, a Nipur, que trouxe a Strike, a Contasec, a Grife Padel, que inclusive tem parceria aqui com parceria vocês. conosco. Então, cara, agradecer muito a todo mundo da Arqueodontologia, o meu dentista, um abraço aí, Juarez. Enfim, são pessoas, cara, que além de patrocinadores, eles viraram amigos, assim, sabe? O Zig da Nipur, o Marco da Strike, da Pegoraro, o Nico da Contasec, cara, o meu primo da Embretec, são pessoas que eu acabo convivendo não diariamente com alguns, mas, cara, pelo contato, WhatsApp, Instagram, essas coisas, a gente acaba se aproximando muito e criando uma amizade, cara, que dura a vida inteira. Legal. E com certeza são apaixonados pelo pádel também, né? Nossa, apaixonadíssimos pelo pádel. E, cara, às vezes eles fazem assim por amor ao esporte, claro, mas também pela essa proximidade que a gente acaba criando, essa parceria e irmandade. Até antigos patrocinadores meus também continuo falando, sendo amigo e tal, porque todos têm a sua fase, Claro. Tudo tem. Então agradeço a todo mundo aí, ao meu irmão que está me treinando, enfim. Legal. É isso. Pessoal,
esse foi André Freitas, o Sagui, nosso amigo, esteve aqui. Semana que vem a gente volta com Stefano e JP. Um abraço a todos e até mais.